Nos Estados Unidos, uma semana depois da execução de Alex Pratt em Minneapolis, o governo Trump expandiu os poderes da Polícia de Imigração, que agora pode prender civis mesmo sem mandado. Os protestos só fazem crescer nas cidades americanas. As manifestações tomaram grandes cidades do país nesta sexta-feira. Da Califórnia até a Filadélfia, democratas e republicanos se uniram para pedir o fim da violência do ICE. Registros de Minneapolis, Los Angeles e São Francisco mostram milhares de moradores marchando, com cartazes em mãos. Desde que começaram os protestos aqui em Nova York, em solidariedade com Minneapolis, esse é o maior, com milhares de pessoas andando pelas ruas geladas da cidade. Porque, afinal, hoje está sendo um dos dias mais frios desse inverno, com a sensação térmica de menos 15 graus. Os protestos acontecem no mesmo dia em que o Departamento de Justiça anunciou a abertura de uma investigação sobre a morte do enfermeiro Alex Pratt, no último sábado, por agentes do ICE. O objetivo é apurar possíveis violações de direitos civis pela Polícia de Imigração. A investigação, que antes estava nas mãos do Departamento de Segurança Interna, que é responsável pelos agentes envolvidos, agora passa para o FBI. Alex Pratt é o segundo a ser baleado e morto em uma operação contra a imigração, só em janeiro. Antes dele, a mãe de 3 filhos, Renee Nicole Good, já havia sofrido o mesmo destino. Os assassinatos causaram indignação entre os americanos, que também criticam as idas e vindas na posição do governo. Um memorando interno analisado pelo jornal The New York Times revela que o Serviço de Imigração e Fronteira decidiu ampliar os poderes dos agentes federais, de forma a permitir a prisão de suspeitos sem mandado judicial, ao invés de operações de fiscalização direcionadas. E não tardou para que colocassem a ordem em prática. Hoje, a procuradora-geral Pam Bondi anunciou pelas redes sociais que ordenou a prisão do ex-âncora da rede americana CNN, Don Lemon, por o que ela chamou de um ataque coordenado contra uma igreja em St. Paul, Minnesota. O Departamento de Justiça alega que ele e outros manifestantes interromperam uma cerimônia religiosa durante um protesto no começo deste mês. Na saída do tribunal hoje, Don disse que foi tirado da cama onde dormia pelos agentes federais. Negou as acusações e disse que estava na manifestação como um profissional da imprensa, cobrindo o evento. A violência dos policiais de imigração colocou Donald Trump sob pressão, inclusive de aliados. O Partido Republicano quer que o presidente siga em frente com a política de deportar imigrantes em situação ilegal. Mas a truculência pode afastar os eleitores moderados em um ano de eleição para o Congresso. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, conhecido como a Barbie do ICE, também enfrenta pedidos de renúncia. Demetrio Magnoli de volta. Demetrio, a gente conversava um pouco mais cedo e você desenvolveu uma ideia que eu achei muito interessante, te peço para explicar aqui, que não caberia mais a gente falar simplesmente em política de imigração ou mesmo em repressão a imigrantes ilegais. É outra coisa que está acontecendo. É outra coisa e é uma encruzilhada. Pode se tornar um ponto de inflexão no governo Trump. Porque a política imigratória de Trump, com a sua violência e o seu caráter indiscriminado, começou a atingir não apenas imigrantes indocumentados, mas também imigrantes com vistos humanitários, como a comunidade somali do sul de Minneapolis, e uma série de imigrantes integrados às comunidades das cidades americanas, com ações ilegais de invasão de residência, de prisão em locais de trabalho, com prisão em locais públicos, com perfis étnicos de suspeitos. E isso transformou a política imigratória num ataque às liberdades públicas e civis dos americanos. Isso fez com que a população de Minneapolis, grande parte da população de Minneapolis, não é uma pequena minoria, se levantassem em defesa não de imigrantes desconhecidos, mas dos seus vizinhos, colegas de trabalho, companheiros. E essa mobilização popular foi respondida pelo governo Trump com uma repressão violentíssima, mortífera, assassina
como nós vimos nesses dois casos. E isso provocou um conflito que agora trata das liberdades públicas e das liberdades civis dos americanos, da existência de liberdades democráticas nas cidades americanas. É contra isso que os manifestantes protestam, contra essa violação, e não só mais em Minneapolis, em várias cidades, como nós vimos aí. Isso racha o Partido Republicano, isso corrói as bases de Trump, principalmente entre latinos nos Estados Unidos, e isso deixa Trump num impasse. O problema é que ele não pode simplesmente recuar. Se ele retira o ICE de Minneapolis, como é a exigência dos manifestantes, outras cidades vão pedir e conseguir a mesma coisa. E então toda a política interna de Trump, de promoção do terror nas cidades e de redução das liberdades públicas nos Estados Unidos, toda essa política desaba como um castelo de cartas. Por isso Trump resiste. Demétrio, super claro, muito obrigada. Sempre um prazer ter você aqui. Bom fim de semana. Obrigado, boa noite.